O meu Deus tem as chaves lá da porta da frente da casa dele. He's waiting for you Ele está esperando por você to go to the gates of hell. para ir até as portas do inferno, Swing it back. abrir elas, Walk in. entrar lá. I've come for what belongs to my Father. E vim tomar domínio sobre aquilo que pertence ao meu Deus. That's why the gates of hell shall not prevail against the church. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. What good is a gate if you can't lock it? Que há de bom se você tem um portão que você não consegue trancá-lo? I think you're starting to get it. E eu acho que você começou a entender agora. In Revelation 1:17, 1:18 rather. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, He said, I am he that liveth. fala assim: o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Hallelujah. Your enemy in your city O seu inimigo lá na sua cidade is already a defeated foe. já é um inimigo derrotado. He has been confined. Ele tem sido confined. He has been limited Ele tem sido limitado a um espaço, to a specific area where he can. a uma área específica onde ele pode operar. You are not so. You're not limited that way. Mas você não está limitado desta maneira. You can all come to Belo Horizonte. Você pode vir para Belo Horizonte You can walk down the streets of this city. e você pode caminhar pelas ruas dessa cidade You can take authority over the spirits that live here. e você pode tomar autoridade sobre os espíritos que moram por aqui. You can go back home. Você pode voltar para casa They can't even follow you home. e eles não podem nem ao menos seguir você até a sua casa. Go to Luke 10:17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, versículo 17. Now let me set this up for you. E deixa eu colocar isso aqui para você. Jesus had set his followers out, 70 of them, 2 by 2. E Jesus estava enviando os seus discípulos, 70 deles, né, dois a dois. And they came back. E eles voltaram, é esse o cenário. They Eles were voltaram. so excited. E eles estavam tão alegres, contentes. They didn't even have the Holy Ghost. Eles não tinham nem ao menos o Espírito Santo naquela época. And listen to this. E escute isso. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. They came back, they said, Jesus, would you believe even the devils are subject to us? Eles voltaram e falaram: Jesus, você acreditaria que até os demônios estavam sujeitos a nós? How did they know the devils were subject to them? E como eles sabiam que os demônios estavam sujeitos a eles? If they hadn't taken authority over a few of them. Se eles não tivessem tomado a autoridade sobre aqueles espíritos, eles nunca saberiam que eles estavam sujeitos a eles. Some of you are looking at me like I'm a little simple. Alguns de vocês estão olhando para mim como se eu fosse Because you've never tried out what you have in you. como se eu fosse
estivesse falando alguma coisa aqui sem nexo, mas é porque você nunca testou aquilo que está em você. You give yourself away by your face. E você mostra isso aí pelo seu rosto, né? Why I dare you. I dare you. Eu desafio. Eu te desafio. Try what I'm preaching. Tenta fazer aquilo que eu estou pregando hoje. Take authority. Tome autoridade. Rebuke the power of the enemy. Repreenda o poder do inimigo. Bind him. Amarre-o. Command him to silence. Ordena ele para que ele fique em silêncio. You'll find out what the 70 said was true. E você vai descobrir que o que aqueles 70 falaram Even é the verdade. devils are subject to Até us. os demônios são sujeitos a nós. And then Jesus said something. E Jesus falou algo. Verse 18. Versículo número 18. Read it. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus, this is an eyewitness report. Isso era uma reportagem de alguém que viu. This is the report of someone who was there and watched it happen. Isso é a reportagem, um relato de alguém que estava lá e viu isto acontecer. And he comes back E ele voltou. and his disciples say, would you believe even the devils are subject to us? E ele chegou lá e falou aos seus discípulos: você acredita que até os demônios estavam sujeitos a nós? Jesus, now this is my translation. Essa é a maneira, minha tradução, tá? Jesus says, believe it. Jesus olhou, crê? I was there when it happened. Como assim crê? Eu estava lá quando isso aconteceu. I saw Satan fall like lightning. Eu vi Satanás cair como um raio. Como você diz crer? You just now figured out what you have. Você não entende ainda o que você tem. You just now figured out how powerful my Você name ainda is. não entende quanto poder o Deus Todo-Poderoso deu para You você. just figured out what you could do. Você ainda não entendeu o que você pode fazer. I've been waiting all this time for you to get a revelation of what's in you. Eu tenho esperado todo esse tempo para que você entenda a revelação daquilo que está em você. Aleluia. I've come to Brazil in this August 2013 E eu with vim aqui one para message. eu vim aqui para o Brasil nesse mês de agosto de 2014 com uma mensagem. I want to help you get a revelation of your power in Jesus Christ. Eu quero que você entenda a revelação do poder que você tem em Jesus Cristo. Eu quero que você entenda a revelação do poder que está em você. A unção que está em você. Aleluia, Jesus. Now I told you the devil's kingdom has great unity. E eu falei para vós que o mundo de Satanás tem grande unidade. It has profound organization. Tem uma organização muito profunda. Because the devil's kingdom is so highly organized, E porque o reino de Satanás é bem organizado, and it operates with such great unity, e porque o reino de Satanás também opera com uma união muito forte, there are some people who become mistaken in their evaluation of the devil and what he can do. e algumas pessoas que erram, falham na sua avaliação daquilo que Satanás pode fazer. The devil is not omnipresent. Satanás não é onipresente. He cannot be everywhere at the same time. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Only God is omnipresent. Somente Deus é onipresente. The devil is just the way he was created.
Satanás é simplesmente da maneira que ele foi criado. He was created as an angel. Ele foi criado como um anjo. Now, this morning we talked about the angel that came to the prophet Daniel. E nesta manhã nós falamos sobre o anjo que veio até o profeta Daniel. And that angel said, I couldn't be here because I was in Persia dealing with the prince of Persia. E o anjo falou assim: eu não pude vir responder a sua oração porque eu estava lá lutando contra o príncipe da Pérsia. The devil is just as geographically limited as the angels are. O Satanás é tão limitado por um espaço geográfico assim como os anjos são. Can only be one place at one time. Ele só pode estar em um lugar em determinado tempo. Peter said, 1 Peter 5:8, you don't have to go there. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala: Said the devil walketh about as a roaring lion. que Satanás anda ao derredor como um leão que ruge. The devil is a roaming spirit. Satanás é um espírito que fica rugindo ao derredor. Job 1:7, I quoted it this morning, or I referred to it this morning. Jó, capítulo 1, versículo 7, que eu falei, citei pela manhã. The Lord said to the devil, where you been? He said, I just been wandering around. Deus perguntou a Satanás: onde você anda? Eu estava andando ao derredor. The devil is not omniscient. Satanás, ele não é onisciente. He does not know everything. Ele não conhece todas as coisas. He tries to deceive you to make you think he knows things. Ele tenta enganar você para que você pense que ele conhece todas as coisas. The devil knows what you tell him. Satanás sabe aquilo que você fala para ele. Conhece. You want to know where he got the information he used against you? E você quer saber da onde ele tira a informação que da sua vida? He probably got it from you. Provavelmente ele tirou de você mesmo. That's why I think it is so safe for us to pray in the Holy Ghost. Por isso que eu creio que é muito seguro quando nós oramos no Espírito Santo. When you pray in the Holy Ghost, I talked about this down in Porto Alegre. E quando nós oramos no Espírito Santo, eu falei isso aqui lá em Porto Alegre. When you pray in the Holy Ghost, the devil does not have access to what you're praying. Quando você está orando no Espírito Santo, Satanás não tem acesso àquilo que você está orando. When you pray in Portuguese, he can listen in. Quando você ora em português, ele pode entender. The devil hasn't, there are some things he hasn't figured out. E There are some things he doesn't know. Satanás tem algumas coisas que ele não sabe. Now the Apostle Paul wrote to the Roman church in 8:28. E o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Romanos He said, we know Em Roma. everything works together for good. que todas as coisas 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para bem daqueles que amam a Deus. All things work together for good. Todas as coisas contribuem para os que amam a Deus. The devil doesn't understand that. Satanás não compreende isso. The devil does not understand that no matter how hard you fall, God is able to turn it around and bring good out of it. Satanás não compreende que quando tão errado você está, tão em pecado você está, Deus pode virar, mudar. Quanto mais dura é a sua queda, Deus pode virar tudo aquilo ali para o seu bem. The devil thinks if he can just trip you up one time, he can destroy you for eternity. E Satanás pensa que se ele te derrubar uma vez, está derrubado pela eternidade.
he doesn't understand something about the grace of Almighty God. Ele não compreende algo sobre a graça do Deus Todo-Poderoso. He made one mistake in heaven and he was cut off forever. E Satanás fez um erro lá no céu e foi cortado para o resto da eternidade. He assumes that if he can get you to make one mistake, God will cut you off forever. E ele presume que se você cometer um erro, Deus vai cortar você. But he's not taken into consideration the power of the blood of Jesus. Mas ele não toma em consideração o poder que tem o sangue de Jesus Cristo. He doesn't understand the power of repentance, Ele não entende o poder do arrependimento, the power of forgiveness. o poder do perdão. So if you've made a mistake, get up. Então, se você cometeu um erro, levante-se, levante-se. Don't lay there in your Não problem. fique caído lá. Levante. Ask God to forgive you Peça para que Deus perdoe você and get back in the fight. e volte lá para a batalha. Aleluia. Somebody here needed to hear that. Alguém aqui hoje precisa ouvir isso. The devil's been trying to tell you that because you made a mistake, you can't be forgiven and you can't be effective. Satanás já está tentando dizer para você que porque você cometeu um erro, você não tem perdão, você está destruído. Alguém precisa ouvir isso aqui The hoje. devil is a liar. Ele é um mentiroso. I'm telling you, God can forgive you. E eu posso falar que Deus pode perdoar He você. will forgive you. E Ele vai perdoar você. And if you've already repented, he has forgiven E se you. você já se arrependeu, Ele já perdoou você. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Get up. Levante-se. Get back in the fight. Volte para a batalha. In Jesus' name. Em nome de Jesus. The devil is not omnipotent. Satanás não é onipotente. I may talk a little bit about Job before we leave here Sunday. E talvez eu vou falar um pouquinho sobre Jó antes de irmos embora no domingo. If I don't happen to get there, E let me just tell you this much. se eu não tiver tempo de fazer isso, mas deixa eu passar só um pouquinho aqui para você. At every juncture in Satan's attack against Job, he had to get permission from Almighty God. Todos os momentos que Satanás atacou Jó, ele precisou ter permissão do Deus Todo-Poderoso. Do you know why Job survived? Você sabe por que Jó sobreviveu? Because the Lord said unto Satan, Porque Deus falou para Satanás. Job 2:6, Jó capítulo 2, versículo 6. it's in the Old Testament. Yeah. Jó 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Oh, the devil wanted to kill Job. Satanás queria matar Jó. But God said you can't, you got to spare his life. Mas Deus falou para ele: você deve guardar a vida dele. Are you starting to understand the limitations of your adversary? Você está entendendo as limitações do seu adversário? Do you know why he has so totally wrecked the lives of people in this country? You know why he's been able to completely destroy the lives of so many people in your country? Você entende agora porque Satanás tem destruído a vida de muitas pessoas aqui no nosso país? Because there have not been people who have stood up with a revelation of the power of God. Porque não tem pessoas que entenderam a revelação do poder de Deus. But when we leave this ceia Mas quando nós sairmos desse ceia, with the revelation of what is in us, com a revelação daquilo que está em nós, we are going to begin to undo all of the damage that the devil's been doing to people in this country. Nós vamos começar a fazer e desfazer, melhor dizendo, as coisas que Satanás fez contra o nosso país. I prophesy to this
conference right now, E eu profetizo para esta congregação aqui nessa. if you will take this bit of revelation to your field of labor, Se você pegar essa revelação e voltar para o lugar onde você trabalha, you are going to see God do things that are beyond your comprehension. você vai começar a ver coisas que estão além da sua compreensão. I speak to the prince of this nation. Eu falo contra o príncipe desta nação. The apostolics are coming. Os apostólicos estão We vindo. are coming in Jesus' E nós name. estamos vindo em o nome de Jesus. You have no power against us. Você não tem poder contra nós. For you have no power against our God. Você não tem poder contra o nosso Deus, Satanás. Why don't you stand and begin to speak to the prince of your city right Por que now? você não se coloca em pé e comece a falar contra o príncipe da área onde Begin to você speak to him habita? in Jesus' name. Em nome de Jesus, começa a amarrá-lo, repreendê-lo. Ah, kiboye bashataya babatahaye bababaya. I can't get São Paulo out of my mind. Eu não posso tirar o estado de São Paulo aqui da minha mente. Flying across there yesterday morning. I was flying there. Eu estava voando ontem pela manhã por lá. Millions and millions and millions of people. Milhões e milhões de pessoas. I don't know how many demonic princes there are there. Eu não sei quantos demônios existem por lá. I don't know how many principalities are there. Eu não sei quantos principados tem lá. But I do know that we serve a God who has authority over all of them. Mas o que eu sei é que nós temos um Deus que tem autoridade sobre todos esses demônios. You may be seated. Poder sentar. James said it this way, Tiago, no livro de Tiago fala desta maneira. 2:19. Tiago capítulo 2, versículo 19. Read it, please. Tiago 2, versículo de número 19 diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. We believe and we rejoice. Nós cremos e nos alegramos. The devil believes and he trembles. Satanás crê e treme. Every time you shout over the power of the name of Jesus, Cada vez que você grita sobre o poder do nome de Jesus,
Every time you rejoice over the revelation of the mighty God in Christ Jesus, Toda vez que você se alegra sobre a revelação do Deus Todo-Poderoso em Cristo, the devil goes into a spasm of fear and trembling. Satanás tem tipo um espasmo de medo e tremor. So preach the mighty God in Christ. Então pregue o Deus Todo-Poderoso em Cristo. Preach the power of the name of Jesus. Pregue sobre o poder do nome de Jesus. Preach baptism in Jesus' name. Pregue batismo em nome de Jesus. You will cause chaos in the camp of the enemy in your city. E fazendo isso você vai causar caos no acampamento do seu inimigo. There they go again. E lá vem eles novamente. They're preaching that Jesus. Eles estão pregando sobre Jesus There they novamente. go again. Eles estão fazendo isso They're novamente. preaching that power. Eles estão pregando sobre aquele poder We novamente. have no power against them. E nós não temos poder sobre eles. That's what the devil says. É isso que Satanás fala. It's not an accident Não é, that we have the revelation of who Jesus is. não é por acidente que nós temos a revelação de quem Jesus é. The revelation of who Jesus is foundational to us apostolics. A revelação de quem Jesus é a fundação, a base para nós apostólicos. I go back to Caesarea Philippi again. E eu volto para aquilo que eu falei hoje pela manhã de Cesareia de Filipe. Who do men say that I am? Quem os homens dizem que eu sou? Well, some say you're Elias, Um fala que você é Elias, or Jeremiah, outro Jeremias, or one of the other prophets. ou um dos profetas. Who do you say that I am? E quem vocês dizem que eu sou? And Simon Peter stepped up and he said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." E Pedro chegou e disse assim: